Tava andando e fui desviar de um outro caminhão, enquanto outro caminhão estava manobrando, e aconteceu isso aqui. Pegou a ponta da caçamba do caminhão aqui e acabou com a minha porta. E eu tô tentando resolver isso em casa da maneira mais barata possível, né? Não teve muita alternativa a não ser trocar a porta. Acompanha aí com a gente toda a odisseia. Vou mostrar aí vídeos, né, comprando a porta usada, retirando a tinta, fazendo a pintura dela. Agora vou instalar ela agora nesse momento. E depois a gente vai gravar um com o polimento, já que a pintura dela que eu fiz em casa aqui, ó, nesse espaço aberto, né, não ficou tão profissional. Mas segue aí pra gente, pra vocês verem, animarem a fazer as coisas em casa aí também, beleza? Então, meu impacto aqui pegou na quina da porta, estourou o vidro por muito pouco mesmo, não chegou no retrovisor aqui, ó, não tem, acho, uns 2 centímetros. E agora a gente vai estar no ponto aqui de trocar, né? A outra já está preparada. Vou fazer um vídeo aqui, não liga para a qualidade da pintura porque não está polida ainda. Mas é esse cara aqui, ó. Tá? Toda essa pintura foi feita em casa. Tá bem longe do ideal, mas depois que tiver polido eu acredito que vai melhorar bastante, tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui a gente tá começando por algo que no YouTube era facinho, né? Tem uns caras aí que publicam no Instagram que é 2 palitos, o cara joga uma camada, sai tudo. É mentira, bicho. Assim, a gente tem, para você fazer a remoção, né, do material aí, a gente precisa de várias e várias aplicações de removedor, tá? Mesmo se você fizer uma aplicação grossa. Eu não sei, essa porta que eu comprei, eu não sei que material que tinha nela, porque ela era uma porta branca e essa pintura preta aí era um negócio muito grosso, muito feio, né? E alguém chegou a tentar até atirar ela na lixadeira, que acabou causando uns defeitinhos ali na parte de baixo da porta, que eu tive que arrumar depois. Mas com o removedor, como eu não sabia como aplicar, o que eu poderia aplicar em cima disso, e para não ficar esse negócio bizarro também, então eu resolvi deixar na lata aí. Tentar simular esses projetos que a gente vê aí às vezes no YouTube. Para você garantir, né, que tenha o máximo de eficiência no removedor, ele é muito volátil, quer dizer que ele evapora muito fácil. Então o que a gente faz? A gente coloca um plástico por cima, que não vai deixar ele evaporar, e vai aumentar a eficiência ali do removedor, tá? Se você quiser aplicar com a pistola, igual o pessoal faz no Instagram, dá para aplicar. Mas esse tipo de coisa não é algo que você quer que espirre, tá? Nas suas coisas, não quer que faça névoa. Então eu prefiro fazer no pincel, tá bom? Então vocês estão vendo aí eu raspando, foi meio sofrido, mas aí já tá aparecendo lá, tem alguns pontos. E aí a gente deixa até ficar bem lisinho. Aí, pessoal, nessa hora acabou a bateria do celular, eu não consegui gravar o restante. Mas dá pra ver aí que a porta já tá bem na lata. E depois que ela tava na lata, o que eu fiz? O cara, alguém na vida passada aí dessa porta tentou tirar essa tinta grossa que tava por cima dela na lixadeira. E acabou gerando uns buracos aí na parte inferior da porta. Ainda bem que foi nessa parte que não aparece tanto. E aí o que eu fiz? Eu apliquei uma massa, nesse caso eu estou usando uma massa, a massa rápida, ela não tem aquela massa separada do catalisador. Era a massa que eu tinha em casa, tá? O defeito era muito pequeno, tanto que isso aí resolveu totalmente, por isso que eu não apliquei de outra maneira, tá? Então qual que é a dica que eu deixo para você que vai executar em casa, tá bom? Não tenha... Primeiro, você precisa ter ferramenta. Não tenta fazer sem ferramenta que não vai dar certo. E segundo, não tenha dó, não tenha medo de aplicar uma quantidade grande ali de material, porque às vezes a gente fica pensando, poxa, eu vou aplicar menos material porque eu vou sofrer menos ali na hora de tirar.
e aí as coisas não dão certo. A gente precisa ter material para trabalhar, precisa ter um certo excesso para você ir retirando com mais cuidado. Então no caso aí eu estou usando uma lixadeira rotor orbital, ela tá com uma lixa 220, então não é uma lixa grossa, mas mesmo assim ela remove na velocidade certa e conseguiu deixar. Tá vendo as bolinhas que vão ficar cinza aí no final? É só nesses pontos que tava um pouquinho mais baixo. Então é só isso. Eu apliquei tudo aquilo de massa no começo para sobrar só isso aí que vocês estão vendo. Tá bom? Então a gente precisa ter essa visão, precisa ter esse excesso, tá, de material. Isso serve para tudo, tá bom? Isso serve para tinta, isso serve. Lá no final vocês vão ver. Quando eu apliquei o verniz foi a mesma coisa, tá bom? Também te dei um excesso de verniz para poder trabalhar no polimento, porque eu tô fazendo em área aberta, eu não sou profissional. E é claro, meu compressor ainda deu problema na hora de aplicar, a pistola estragou e acabou não ficando com a qualidade que eu esperava. Ou melhor, ficou melhor do que eu esperava comigo fazendo, mas ainda não atingiu o que eu queria para colocar no meu carro, né? Então eu vou fazer o polimento daqui a pouco e eu espero que resolva 99% aí do que eu vejo, tá bom? Então segue o vídeo aí, ó. A aplicação da rota orbital com a lixa 220 na superfície toda, a deixar tudo preparado para a gente poder entrar com o wash primer, que é o próximo passo, tá bom? Feito aí o lixamento, a gente vai seguir com soprar um ar, né? E depois a gente vai desengraxar aí a nossa porta para poder preparar. Bom, bora passão, bora passão. Então agora o que a gente está fazendo é desengraxando e para aplicar o wash primer, tá? Então vou falar o que eu aprendi nessa aí. Por favor, não faça com a peça deitada, é muito ruim. Então, a gente vai precisar passar umas 4 mãos, né? Ou 5. Essa aqui é umas 2 mãos. Duas Aqui a gente mãos. vai fazer o wash primer. O wash primer é Mas ele é 2 para 1. preto? Ele é preto. Aí a gente vai colocar 2 partes desse para uma parte desse aqui. Tá aqui, ó. Esse daqui ele deixa mais fino para você conseguir mexer mais, assim. Mais ou menos. Ele faz para endurecer. Aqui, ó. Vamos pegar essa E aquele potinho você vai usar para pôr ali ou aqui mesmo? O pai coloca nesse para medir e depois ele vai lá pro... Depois ele vai lá pro outro. Pessoal, é importante deixar o piso úmido aí ou com água, tá? Isso vai ajudar um pouco a controlar a poeira, que no wash primer não é tanto problema, mas é importante. Agora começa a odisseia, eu não me preparei direito e aí a mangueira do compressor tava, essa que é azul que vai da pistola do compressor para pistola, tava podre e aí estourou e foi desmanchando cada vez que eu conseguia aplicar um pouco de wash primer, estourava um pedaço e não dava para ficar parando, por isso que a aplicação acabou não ficando na qualidade que eu esperava também.
Trágico, trágico. Bora correr atrás de uma mangueira. Conseguimos tirar a conexão quebrada e os pedaços de mangueira que estava podre. E aí, com a baixa pressão, consegui aplicar ali o wash primer na peça. Pelo menos isso deu para fazer antes de aplicar o primer mesmo, quando a mangueira realmente não suportou. Enquanto eu estava preparando a tinta aí para o wash primer para fazer a segunda mão, eu fui dar uma conferida na cagada que eu fiz para ver o quão ruim estava o meu serviço e ajustar a posição aí de tudo. E foi triste. Bom, aí para mim a parte mais chata desse processo de pintura, tá? A qualidade da sua pintura depende primeiro da preparação da peça, segundo da preparação das suas ferramentas e do material, né? Então aí toda vez antes de usar e depois de usar tem que limpar a pistola. Então abre ela, tira a agulha, tira o copo, tira o bico e tem que limpar. E a minha pistola tava bem, mais ou menos entupida e as borrachas já tava bem ressecadas, que essa pistola já é relativamente antiga. E me ajudou também a não obter um resultado tão legal, apesar de também ter que eu não sou tão experiente assim, né? Eu tenho pouquíssima experiência com pintura e resolvi fazer porque no YouTube era facinho, né? A dica que eu posso dar nessa parte, pessoal, é primeiro, tenham pano, né? Tenham estopa, tenham pano para poder usar para fazer limpeza e não economizem no thinner, tá? Quanto mais limpo, melhor vai ser a qualidade do que você está tentando fazer.
pior do que uma pistola ruim é uma pistola suja, tá? Se você tiver aquelas luvas de látex para proteger a mão, melhor. Se não, você vai acontecer igual eu, que ficou com as mãos tudo ressecada aí depois de fazer esse monte de limpeza, porque foi uns 3 dias para fazer tudo e meio que judiou bastante da minha mão, hein? Olha como já mudou aqui o... Tava no 110, aqui, ó. Viu como já mudou a cor? Mudou. Aquele cinza que você tinha manchado, você pintou e agora ficou assim. Ele vai, depois que passar cinza, ele vai sumir. A gente vai aplicar fundo, aí o fundo vai... Aí a gente tá pensando como é que ali tá brilhante e aqui tá fosco. Você vai pôr alguma coisa aí. Sei lá que vai deixar brilhante. Acho que o pai vai aproveitar aqui, dar uma parada, nós vamos dar uma corridinha, comprar uma beira. Já tá ruim, aí a gente vai acabar ficando sem total. Sem manteiga. Aí não tem o que fazer, não tem como continuar. A mangueira estragou. Vamos pegar a chave do carro e a gente vai lá rapidinho. Vou escolher uma cor. E aí, pessoal? Aqui a gente aplicou então o Wash Primer, que é uma camada só para gerar aderência entre o metal e o primer, tá bom? E não deixar, então, tudo que for metal exposto a gente tem que aplicar esse Wash Primer. No meu caso eu optei pelo Wash Primer preto, que é o famoso preto fosco vinílico, tá? Que você pode usar para outras coisas. No meu caso que eu usei ele com o Wash Primer, mas existe também o amarelo que é meio transparente. É só para isolar mesmo, tá bom? Eu passei aqui, joguei a volta toda, que estava tudo em chapa depois de tirar a tinta toda da porta. E agora a gente vai fazer a aplicação do primer, tá? A aplicação do primer aqui. Então eu tô usando esse da acho que é Duxon, e aqui no meu copinho medidor. Agora eu vou colocar o diluente. Vamos respeitar a diluição que ele tá pedindo aqui, que é 5:1, e depois mais 20 a 30% de diluente PU poliéster, beleza? Eu já tô com a pistola limpa e a gente tá pronto para fazer a aplicação. Ali já foi tudo lixado, foi tudo preparado, é só jogar tinta mesmo. Esqueci de botar a câmera para filmar. Essa é a primeira mão de fundo, tá? Vou tentar lembrar, vou fazer mais uma mão de fundo ainda. Vou esperar alguns minutos, tô tentando deixar o mais uniforme possível. A minha ideia hoje é fazer a mão de fundo, deixar secar bem para lixar mais à noite. E se tudo der certo, amanhã jogar tinta, mas eu acho que eu vou virar ela para jogar tinta na parte de trás antes de terminar a parte da frente, na verdade antes de lixar essa parte aqui, tá bom? Falou.